Salve, quarta-feira, aquele abraço, bom dia para você, né? Bom dia para o torcedor azulino que hoje vai ver o Leão em campo contra o Volta Redonda, com a presença do novo técnico Guto Ferreira lá no Raulino de Oliveira e o Remo precisando mais do que nunca da vitória. Mas ontem a torcida bicolor mais uma vez se decepcionou. Paysandu perdeu mais uma em casa, tomou gol no final, embora tenha feito um jogo razoável no segundo tempo, mas a situação cada vez só piora. Se por um lado o Remo ainda sonha com a busca pelo G4, o Paysandu está no fundo do poço, na zona do rebaixamento, cada vez mais longe da tentativa de se salvar por falta de resultados. São 11 jogos sem conseguir vencer. Bom, vamos falar aqui no nosso vídeo, nessa quarta, para você que está ligado no Tomazão TV. Não esquecendo de assinar o canal, de acionar o sininho para receber as notificações e, o like. Quanto mais like você der, mais o YouTube vai recomendar o nosso canal. Fico muito feliz de ter você aqui. Quanto mais inscritos tiver, vamos chegar aos 50 mil para eu poder fazer um super sorteio, um sorteio muito maneiro para você que é assinante do Tomazão TV. Tá bom, então? Vamos em frente. Começar falando da derrota bicolor. Daqui a pouquinho a gente fala do Remo, inclusive com a palavra, a mensagem do técnico Guto Ferreira, que acompanha o jogo lá em Volta Redonda, já que seus auxiliares e preparador físico já estão em Belém, aguardando a delegação que volta amanhã. Bom, o Paysandu pegou o Novo Horizontino. Teve pela frente um time que, na quarta colocação, né, embalado de 3 vitórias consecutivas, sob o comando do Anderson Moreira. Agora, indiscutivelmente, apesar de todos os problemas extracampo e passando principalmente pelo atraso do pagamento dos direitos de imagem, que acabou vindo à tona, a diretoria conseguiu resolver parte do problema, vai pagando os jogadores e ainda tem alguma coisa para pagar, inclusive no mês de setembro, mas isso não tirou a vontade de vencer do Paysandu. Tá? Em nenhum momento a gente pode chegar aqui leviano e dizer que teve jogador fazendo corpo mole, muito pelo contrário. O Paysandu não começou bem o jogo, do 3-5-2 armado pelo Márcio Fernandes, embora a defesa tenha estado segura, mas do meio para frente o time não funcionou. Quando ele fez as alterações do segundo tempo com o Denner e o Rossi, o time do Paysandu foi para o jogo, teve chance, fez gol, foi anulado, teve outras oportunidades, mas mais uma vez sucumbiu. Perdeu o Vilela no início do jogo, contundido. Mais um problema, né? E esses problemas vão se sucedendo, porque são vários jogadores que o Paysandu perde para o próximo jogo, a gente vai falar sobre isso. Mas antes ouvi o Márcio Fernandes, que analisou de uma forma simples, objetiva, falando do início do jogo e depois do segundo tempo. Mas a fase não ajuda. Agora, tem que defender a instituição. Acima de tudo, a camisa, honrar o time, o clube e a instituição. Márcio Fernandes no Tomazão TV. Nós tentamos, o time do Novo Horizontino é o time que mais cruza a bola na área, né? E tem um aproveitamento muito grande nesse tipo de fundamento. Então, com um novilho ali, a gente preenchia bem, é um jogador que cabeceia bem, e a gente anularia essa jogada. Só que a gente precisaria, no meio, ter saída, com jogadores que tivessem qualidade para sair. O Brian é um jogador que tem essa qualidade, tem personalidade para jogar, só que, como você falou, na prática não saiu, né? Nós tentamos com os 2 jogadores que a gente tem mais ofensivo, que é o Diogo e o Garcês, surpreender a defesa do Novo Horizontino, mas eu senti que o time ficou muito atrás, não era isso que a gente queria, né? Então a gente mudou e voltamos para o segundo tempo melhor, criamos chance, eu acho que fizemos um segundo tempo muito bom, mas não transformamos isso em gol. E isso acontecendo, a gente mais uma vez sofreu um gol no final do jogo. Isso realmente abate muito a equipe, porque você luta, faz jogadas, está melhor no jogo, e aí no final do jogo você sofre o gol e perde a partida. Isso abate bastante. A gente agora tem que ter
tem que ter força para poder sair dessa situação. É uma situação difícil, mas a gente tem que honrar a camisa do Paysandu. É uma camisa que realmente merece. E a gente tem que dar o nosso melhor, né? É isso mesmo, não pode desanimar, quer dizer, tentar pelo menos arrumar ânimo, tentar dar a volta por cima. Estado anêmico é ruim, emocional, psicológico, Paysandu realmente numa fase terrível. E se já não tinha, né, o Anderson Leite, que está contundido, vai ter a volta do Thalisson, zagueiro, né? E perdeu o Vilela, contusão dificilmente, joelho, né? O Thiago Heleno, que talvez seja luxação no ombro, tenha saído do lugar, não sei, vai ser reavaliado. Agora, tem 2 desfalques certos, que é o Brian e o Rossi, que levaram terceiro cartão amarelo. Além disso, jogadores que estão fazendo hora extra no grupo bicolor. Algo tem que ser feito. Agora, o quê? O Márcio Fernandes vai ter que se virar nos 30, porque a situação cada vez só piora. Agora, são só 10 jogos que o Paysandu terá pela frente, e já o Criciúma domingo lá no Heriberto Rios. Imagina, o Criciúma que está brigando para subir, ele que é o terceiro colocado nesse momento na tabela de classificação. Vamos passar para o Remo. O Remo está em campo hoje. O Remo hoje joga contra o Volta Redonda, vice-lanterna, tentando também sair dessa zona do rebaixamento. O Paysandu ficou na situação pior ainda, porque está só com 22 pontos. Na última colocação, a 8 pontos do primeiro, que é fora da zona, que é o América, que ainda joga, aliás, todos vão jogar, e há o confronto do Remo com o Volta Redonda, e o Remo precisa vencer, precisa pontuar fora de casa, e joga bem fora de casa. E o Flávio Garcia é quem comanda o time hoje contra a equipe do Volta Redonda. Escalação, a gente fala depois. Antes, o Alan Rodrigues deu a entrevista coletiva falando do jogo passado, em que as coisas foram treinadas, mas não deram certo, mas importante que o Remo busque a vitória, que consiga pontuar para reencontrar o seu melhor futebol. O Alan Rodrigues falando no castelhano, a gente entende basicamente o que ele quer dizer, justamente isso. Realmente o Remo precisa voltar a vencer. Creo que no tuvimos un buen juego, directamente no tuvimos un buen juego, creo que no salió lo que entrenamos en la semana, tenemos muchas cosas por corregir si queremos levantar esto, creo que va a ser así porque el grupo está preparado para eso, estamos entrenando al máximo para revertir esta situación y darle una alegría al torcedor azulino. O Volta Redonda está na zona de rebaixamento, né? O vice-lanterna, mas vocês sabem que não vai ser um jogo fácil lá nesse confronto? No, claro que no va a ser un juego fácil. Como todos los juegos, obviamente va a tener su dificultad. Sabemos los buenos jugadores que tienen ellos. Nosotros también tenemos los nuestros. Vamos a hacer todo para contrarrestar lo de ellos y tratar de que lo nuestro influya mucho en el juego. Alan, como o elenco vem trabalhando essa questão da volta da confiança depois dessa partida, como é que vocês estão lidando com isso, com essa cobrança que vem acontecendo naturalmente depois desses maus resultados em casa? Creo que es lo más importante, creo que la confianza en un equipo es lo más importante. Como te dije, estamos trabajando con todo para tratar de hacer un buen juego, conseguir la victoria, y yo creo que eso nos va a traer nuevamente la confianza que necesitamos para seguir peleando aí por el acceso à primeira. Lateral Alan Rodrigues, que entra no lugar do Sávio, contundido, vetado, nem viajou com a delegação. O Remo que não tem o Pavani, o Cantídio deve voltar no jogo de domingo contra o CRB no Mangueirão, e o Remo vai estrear o técnico, o Guto Ferreira. Antes, para falar do time, o Marcelo Rangel, o Natan Santos, Klaus, o Reinaldo e o Alan Rodrigues, o Caio Vinícius, Pedro Costa e o Natan Alan. Falei ontem Alan, né? Mas é o Natan Alan, que é o Natan Pescador. Janderson, João Pedro e Marrone, provável time do Remo para o jogo de hoje, que vai ter a observação do novo técnico Guto Ferreira. Aliás, ele acompanhou o treinamento de ontem de manhã, lá no CT do Fluminense, e de lá ele mandou um recado, né,
aquilo que ele imagina do Remo, o que ele vai encontrar e o que ele quer para o Remo nesse restante de Campeonato Brasileiro de Série B. O recado é do Guto Ferreira. A expectativa é a melhor possível, até porque o grupo é muito bom. O trabalho nosso é resgatar a confiança, conseguir achar o encaixe da equipe e buscar as vitórias necessárias aí para buscar o acesso. Acho que o maior recado é que, nesse momento, para se fazer história, precisa estar todo mundo junto. Eu conto com o apoio do torcedor mais do que nunca. Torcedor que pode fazer toda a diferença, incentivando, empurrando a equipe para frente. Esse grupo precisa, para resgatar a confiança, precisa de incentivo, de apoio. Presente a torcida sempre está, e agora é jogar junto com a equipe. Imagens usamos, né, da Remo TV, que publicou essa mensagem do Guto Ferreira, que vai estar no jogo de hoje contra a equipe do Volta Redonda, lá nas cabines, nas cadeiras, observando bem o que o Remo vai poder mostrar diante do Volta Redonda. E tomara que seja com uma vitória. Se possível, 3 pontos, seria muito legal. E aí teríamos um Mangueirão superlotado domingo para o jogo contra o CRB, na estreia justamente do Guto Ferreira, com a possível volta do Pedro Rocha, do Cantídio, fazendo um time muito mais forte. Ontem, o Paysandu perdeu para o Novo Horizontino em casa e ficou numa situação cada vez pior. E o empate da Ferroviária, que perdia para o Goiás e foi buscar o empate no segundo tempo. A classificação, o Remo continua em 8º, vai jogar hoje e, dependendo, pode subir um pouquinho, ou pelo menos se manter na mesma posição, dependendo dos outros resultados, contra o Volta Redonda, que é o 19º com 27 pontos, e aguardar o fim de semana, quando teremos Paysandu e Criciúma e Remo e CRB. Depois a gente fala do jogo do final de semana, mas hoje, principalmente, torcendo por um bom resultado azulino lá no Raulino de Oliveira. Tá falado então? Aquele abraço, abençoada quarta para você.